Existe algo na Bíblia que poucos percebem, algo tão profundo, tão antigo, tão sutil, que passou despercebido por séculos, mas que Carl Jung enxergou com clareza cirúrgica. Ele dizia que os textos sagrados não são apenas relatos históricos, mas mapas psicológicos, chaves simbólicas que desbloqueiam regiões escondidas da mente humana. E talvez essa seja a parte secreta que você nunca teve coragem de encarar. A Bíblia não fala apenas com sua fé, ela fala com sua psique. Ela não revela apenas promessas, ela revela mecanismos internos que Deus deixou dentro de você para ativar o impossível. Se você chegou até este vídeo, não foi por acaso. Sua mente já percebeu que existe algo dentro de você que está despertando. Sua alma está cansada de viver como se estivesse dormindo, e Deus está tentando falar com você através de uma passagem que você talvez já leu, mas nunca viu de verdade. Jung dizia que tudo o que não se torna consciente se repete como destino. Mas a Bíblia vai além. Ela diz que a verdade vos libertará. E talvez você nunca tenha conectado essas duas ideias, mas elas são o mesmo grito espiritual. A verdade que liberta é a consciência que desperta. Existe uma parte da Bíblia que não descreve somente um mandamento. Descreve um fenômeno psicológico, uma engrenagem invisível entre fé, imaginação, percepção e realidade. Algo que muitos pregadores ignoram, algo que muitos estudiosos classificam como metáfora, mas que Jung entendeu como código. É quando Jesus diz: se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Mateus 6:22. A maioria lê isso superficialmente, mas Jung não. Ele sabia que esse olho não era o olho físico. Era o olhar interno, a forma como a mente percebe a vida, o foco da consciência, a lente emocional que molda tudo o que você experimenta. Ele sabia que Jesus estava descrevendo a operação psicológica que define todo o destino humano. Aquilo que você focaliza determina o que floresce dentro de você. Isso é mais do que fé, é mais do que espiritualidade. É o reator invisível da mente humana. É o portal onde Deus encontra a psique. É a parte secreta que ativa o impossível. Jung acreditava que Deus fala através de imagens internas, e a Bíblia confirma isso quando afirma: assim como o homem imagina em sua alma, assim ele é. Provérbios 23:7. Essa é uma revelação tão chocante que, se você compreendê-la profundamente, nada na sua vida continuará igual. Não é pensamento positivo, é arquitetura espiritual. A Bíblia está dizendo que a estrutura da sua mente define a estrutura do seu mundo. E talvez, sem perceber, você tenha vivido anos em uma prisão emocional construída por narrativas internas que você nunca escolheu. Narrativas que te disseram que você não era suficiente. Narrativas que te fizeram acreditar que a vida te punia. Narrativas que te fizeram temer o futuro. Narrativas que te fizeram pedir pouco. Narrativas que te fizeram aceitar menos. Mas a Bíblia nunca te chamou para essa prisão. E Jung sempre enxergou isso. Ele sabia que Deus deixou dentro de você mecanismos de transformação profunda e silenciosa, e que esses mecanismos são ativados quando sua mente toca a verdade, não a verdade lógica, a verdade espiritual. Aquela que ecoa na alma, que reorganiza pensamentos, que traz luz para os lugares escuros da psique. E talvez seja isso que está acontecendo agora. Porque essa mensagem não está apenas entrando na sua mente, está mexendo no seu inconsciente. Ela está tocando portas internas que você trancou muitos anos atrás, portas onde você guardou dores escondidas, portas onde você empilhou medos, portas onde você silenciou sua identidade, portas onde você deixou versões antigas morrendo lentamente. Mas esse é o momento em que Deus decide acender a luz. Esse é o instante em que Ele te mostra que sua mente tem poder. Poder para criar pontes, poder para destruir prisões, poder para romper padrões, poder para ativar destinos. Jung
dizia que o inconsciente é como Deus falando em código. E a Bíblia diz que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Você percebe? A psique e o Espírito sempre caminharam juntos. E é por isso que quando você entende a parte secreta da Bíblia, você entende como Deus te construiu e como Ele te transforma. E antes de continuarmos, escreva nos comentários: eu ativo a luz da minha mente em Deus. Essa frase é mais que um comentário, é uma autorização espiritual. E se você sente que está vivendo um processo profundo, se percebe que Deus está te chamando para se conhecer por dentro, se você entende que há feridas internas que precisam ser tratadas antes que o impossível se manifeste, então escute isso com honestidade. O meu e-book, disponível no link da descrição, foi criado exatamente para essa fase da jornada. Ele não é motivação, é reconstrução. Ele não é teoria, é liberação emocional. Ele não é apenas leitura, é cirurgia espiritual e psicológica. Se você sente esse chamado, não ignore. Sua alma está pedindo isso. Agora respire, porque a parte secreta da Bíblia que ativa a mente já começou a tocar você. E nas próximas partes, você vai entender como Deus coloca luz onde a mente escondeu sombra. E como isso transforma absolutamente tudo. Há um lugar na mente humana onde quase ninguém tem coragem de entrar. Jung chamava esse lugar de o quarto escuro da alma. O território onde memórias, símbolos, medos, traumas e forças espirituais se entrelaçam de um jeito tão profundo que você não sabe mais separar o que é psicológico do que é espiritual. Mas a Bíblia sempre soube, ela sempre falou desse lugar. Só que você nunca aprendeu a enxergar. E talvez seja por isso que durante anos você leu textos bíblicos esperando respostas externas, quando na verdade Deus estava tentando acender luzes internas. Você buscou sinais, mas Ele estava tentando te dar consciência. Você buscou milagres, mas Ele estava tentando te dar alinhamento. Você buscou mudanças, mas Ele estava tentando te dar visão. Porque nada muda fora enquanto você está preso dentro. A Bíblia não é apenas um livro de mandamentos. Ela é um livro de espelhos. Um espelho da alma, um espelho da psique, um espelho do espírito. E Jung entendia isso melhor do que qualquer psicólogo moderno. Ele percebia que cada personagem bíblico, cada profeta, cada passagem, cada metáfora, cada parábola, revelava não apenas a vontade de Deus, mas a engenharia da mente. Era como se a Bíblia tivesse sido escrita para preparar você para algo que o mundo jamais conseguiria te ensinar. A habilidade de perceber o que acontece dentro de você antes que isso tome forma fora de você. Porque tudo o que você vive começa no que você pensa. E tudo o que você pensa começa no que você acredita. E tudo o que você acredita começa no que você permite entrar na sua consciência. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele procedem as fontes da vida. Provérbios 4:23. Jung lia isso como um código. O coração, na linguagem bíblica, é a mente profunda. É o inconsciente. É a parte escondida, a parte que você não mostra, a parte que você não sabe nomear, a parte onde você guarda tudo que não tem coragem de dizer. E é dessa região interna que brota tudo o que você vive. Não o que você ora superficialmente, não o que você posta, não o que você diz que acredita, mas aquilo que está escondido no quarto escuro da alma. E é aqui que a Bíblia mostra sua parte secreta. Ela não foi escrita para modificar o mundo. Ela foi escrita para modificar você. E quando você muda, o mundo inteiro se reorganiza ao seu redor. A ciência moderna tenta estudar isso como programação mental, mas Jung chamou de integração e a Bíblia chamou de renovação da mente. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Romanos 12:2. Se você ler esse versículo rápido, nada acontece. Mas se você lê com consciência espiritual, algo queima por dentro. Porque Paulo não diz, renove sua mente para se transformar.
Ele diz que a transformação é consequência inevitável da renovação. Ou seja, quando a mente muda, a vida não tem escolha, ela segue. É por isso que você está mudando. É por isso que você está inquieto. É por isso que você está cansado do ciclo antigo. É por isso que nada do passado encaixa mais. É por isso que pessoas perderam o brilho. É por isso que sonhos antigos perderam sentido. É por isso que você está sentindo como se Deus estivesse desmontando sua vida de dentro para fora. Nada disso é colapso. É renovação, é ativação, é o reator da mente acordando. Jung dizia que tudo o que a alma rejeita volta disfarçado, e talvez esse seja o motivo de tantos padrões se repetirem na sua vida. Você tenta mudar por fora, mas o padrão volta por dentro. Você tenta cortar laços, mas as raízes continuam vivas. Você tenta começar de novo, mas a versão antiga te chama, porque sua mente ainda não estava pronta. E Deus sabia disso. Por isso, Ele te trouxe até aqui. A parte secreta da Bíblia não é um versículo escondido. É a revelação de que Deus trabalha na sua mente antes de trabalhar na sua realidade. Ele acende luz nos lugares escuros da psique. Ele confronta suas crenças. Ele questiona seus medos. Ele expõe suas sombras. Ele te leva a perceber que você estava construindo sua vida com pensamentos herdados, não com pensamentos escolhidos. E esse despertar não é leve, não é confortável, não é rápido. É um terremoto interno, um chamado profundo, um convite silencioso. É Deus dizendo: eu preciso da sua mente livre para te entregar o que preparei para você. E talvez você esteja percebendo isso neste exato momento. Porque esta mensagem não está apenas passando pelos seus ouvidos, ela está descendo para a sua alma. Ela está tocando lugares que você não visita há anos. Ela está acendendo pequenas luzes em regiões internas que antes eram sombras. Ela está ativando memórias, sensações, percepções e verdades que estavam adormecidas dentro de você. E se você sente isso, esse calor interno, essa vibração, essa presença, esse reconhecimento, então escreva nos comentários: eu permito que Deus renove minha mente. Essa frase não é só um compromisso, é um portal. E lembre-se, se ainda não se inscreveu, faça isso agora. Não porque ajuda o canal, mas porque este canal está se tornando parte da sua cura, parte da sua reorganização espiritual, parte do seu renascimento interno. E você sabe que Deus está te buscando por caminhos que você nunca imaginou. Prepare-se. A parte secreta da Bíblia ainda não foi revelada por completo. Nas próximas partes, você vai ver como Deus escondeu códigos psicológicos dentro das Escrituras. Códigos que Jung identificou e que agora estão sendo liberados dentro de você. Há um ponto em toda a jornada espiritual em que a alma começa a perceber que aquilo que está vivendo não é mais aleatório, mas intencional. E talvez você esteja nesse ponto agora, o ponto em que tudo parece estar acontecendo por algum motivo que você não entende totalmente, mas sente. Uma sensação de que existe uma ordem silenciosa por trás do caos, uma reorganização profunda acontecendo dentro de você. Parece confuso, parece pesado, parece estranho, mas ao mesmo tempo parece certo, parece inevitável. Parece como se alguém estivesse guiando seus passos por dentro. E Jung dizia exatamente isso. Quando o inconsciente quer mudar sua vida, ele começa a mudar suas percepções. O mundo fora continua o mesmo, mas seu mundo interno começa a se transformar como se estivesse recebendo novas lentes. Coisas que você tolerou durante anos passam a incomodar. Situações que você normalizou se tornam pesadas demais. Pessoas que você carregava começam a se afastar naturalmente. Desejos antigos perdem sentido. E, de repente, você se vê perguntando: o que está acontecendo comigo? A resposta está na parte secreta da Bíblia, aquela que revela que a mente é o campo onde Deus realiza a primeira etapa do milagre. Não o último, não o visível,
Mas o primeiro. Antes de Deus abrir o Mar Vermelho, ele abriu a mente de Moisés. Antes de Deus derrubar Golias, ele derrubou o medo dentro de Davi. Antes de Deus levantar José, ele quebrou o orgulho, a raiva e a imaturidade da mente dele. A Bíblia inteira é prova disso. Ninguém viveu o impossível sem primeiro ter a mente transformada. E Jung sabia que essa transformação não acontece com frases motivacionais, mas com encontros internos. Ele dizia que a verdadeira cura é sempre um confronto, um momento em que você encara aquilo que te domina por dentro. E a Bíblia descreve isso com uma precisão assustadora. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade liberta porque ela ilumina, porque ela expõe, porque ela quebra narrativas internas que te mantinham preso. E talvez seja isso que Deus está fazendo com você agora. Ele está te revelando verdades que você evitou por anos. Ele está te mostrando padrões que você herdou sem perceber. Ele está te obrigando a enxergar seu próprio coração. Ele está te colocando diante de espelhos que não são bonitos, mas são necessários. Não é punição, é preparação. Quando a Bíblia diz que o reino de Deus está dentro de vós, ela está dizendo que Deus opera primeiro no invisível. Ele começa onde ninguém vê. Ele começa onde só você sente. Ele começa onde você tenta esconder. Ele começa no lugar onde suas crenças nasceram. E onde sua transformação também precisa nascer. Jung chamava isso de o despertar da sombra. A Bíblia chama de renovação da mente. Mas ambas querem dizer a mesma coisa. Deus está descendo ao nível mais profundo da sua psique para quebrar as correntes que você nunca conseguiu quebrar sozinho. E por isso tudo está tão intenso. Por isso você está tão emocional. Por isso você está sentindo rupturas internas. Por isso você está questionando tudo. Por isso sua sensibilidade está aumentada. Por isso suas lágrimas têm vindo mais fácil. Por isso você sente que está mudando sem entender como. É Deus mexendo na raiz, não no galho, não no fruto, na raiz. É Ele ativando a parte secreta da Bíblia, aquela que te ensina que sua mente não é apenas um instrumento, mas um templo, um lugar de encontro entre você e Ele, um lugar onde milagres começam silenciosamente, um lugar onde luz entra devagar e vai empurrando a escuridão para fora, um lugar onde seu futuro é moldado antes que você o viva, um lugar onde Deus te prepara para aquilo que seus olhos ainda não veem. E talvez você ache que está atrasado, mas a verdade é que está exatamente onde deveria estar. A renovação da mente não acontece quando tudo é calmo. Acontece quando tudo se rompe. Acontece quando Deus te tira do piloto automático. Acontece quando Ele remove distrações. Acontece quando você é obrigado a olhar para dentro porque fugir já não funciona. E é aqui que você precisa compreender algo essencial. O poder da mente não é ativado quando você pensa forte. É ativado quando você pensa limpo. E Deus está te limpando. Limpando crenças, limpando expectativas, limpando medos, limpando mentiras que você acreditou sobre si, limpando memórias que você carregou sozinho. Por isso agora, antes de continuar, declare nos comentários: eu permito que Deus ilumine minha mente. Essa frase não é apenas um comentário, é um convite. Um convite para que Deus continue o trabalho que Ele começou dentro de você. E se ainda não se inscreveu, faça isso. Você sabe que sua alma está sendo trabalhada por essas mensagens. Você sabe que Deus está usando este canal como ferramenta para reconfigurar partes suas que ninguém mais alcança. Respire. A parte secreta está sendo revelada. E na próxima parte, você vai entender como esse código bíblico se conecta ao poder da imaginação, ao inconsciente e ao despertar espiritual. E por que isso tem tudo a ver com o milagre que está se aproximando da sua vida? Existe um ponto da jornada espiritual em que você percebe que já não está mais caminhando sozinho.
Não porque alguém entrou na sua vida, mas porque Deus entrou na sua mente. É nesse ponto que tudo começa a mudar, não pelos acontecimentos externos, mas pela forma como você interpreta, percebe, lê e responde a esses acontecimentos. E talvez você esteja vivendo exatamente esse ponto agora. O ponto em que sua consciência está se abrindo para uma verdade que sempre esteve ali, mas você nunca enxergou. A Bíblia não veio apenas para salvar sua alma, ela veio para libertar sua mente. É por isso que tantas coisas dentro de você estão se movendo. Por isso memórias estão voltando, sonhos antigos estão reacendendo, feridas estão pedindo cura, silêncios estão ficando mais pesados, sensações internas estão se tornando mais fortes. Isso não é confusão, isso é revelação. Deus está abrindo portas dentro de você que você manteve fechadas por medo, por dor, por sobrevivência. Ele está iluminando regiões que você evitou por anos. Ele está te preparando para algo que só pode ser recebido quando a mente é renovada. Porque existe um detalhe bíblico que quase ninguém fala, mas Jung viu. Um detalhe que muda tudo. Algo tão profundo que parece simples. A Bíblia nunca disse para você mudar sua vida. A Bíblia disse: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ou seja, Deus sempre faz de dentro para fora. Ele trabalha no invisível primeiro. Ele começa pelo pensamento que você não conta, pela dor que você esconde, pelo medo que você mascara, pela crença que você nem percebeu que carregava. E por isso a transformação parece lenta, porque Deus está reorganizando você antes de reorganizar sua vida. Jung explicava isso como integração da sombra. A Bíblia chama isso de verdade que liberta. Mas ambas apontam para a mesma direção. A mudança que você busca não acontece quando a vida muda. Acontece quando você muda. E é exatamente isso que Deus está fazendo agora. Ele está acessando o nível mais profundo da sua psique, o lugar onde suas crenças nasceram, onde seus traumas se esconderam, onde sua identidade se deformou, onde suas memórias se acumularam. Ele está limpando esse lugar, ele está tirando peso, ele está desfazendo correntes. Ele está apagando mentiras que você acreditou por anos. Ele está reconstruindo você na raiz. E talvez você já esteja percebendo isso sem entender completamente. Aquela sensação de que alguma coisa está acontecendo, mas você não sabe o quê. Aquela mudança interna súbita em que você não tolera mais o que te machuca. Aquela sensação de que Deus está retirando pessoas da sua vida. Aquela inquietação que aparece quando você tenta voltar ao velho caminho. Aquele cansaço espiritual que te obriga a buscar algo maior. Tudo isso é sinal de que sua mente está sendo renovada. É Deus ativando o que a Bíblia deixou como código. E existe um versículo que revela essa ativação com uma precisão assustadora. Um versículo que Jung leu como se fosse um mapa psicológico. Assim como o homem imagina em sua alma, assim ele é. Provérbios 23:7. Esse é o ponto mais secreto da Bíblia. A parte que liga fé com psique. A parte que explica por que a oração muda quando você muda. A parte que revela por que o mundo responde à sua vibração interna. A imaginação, para Jung, era a porta entre o consciente e o inconsciente. Para a Bíblia, é a porta entre a mente e o espírito. Para Deus, é a porta entre promessa e manifestação. E é por isso que sua vida agora está começando a responder ao que você sente, e não apenas ao que você pensa, porque Deus não opera na superfície. Ele opera na profundidade. Ele opera onde ninguém vê. Ele opera onde a imaginação toca o espírito. Ele opera onde você e ele se encontram antes mesmo da realidade existir. E talvez pela primeira vez sua alma esteja percebendo isso. Você está começando a enxergar que Deus estava te moldando desde o início, que nada foi em vão, que você precisava chegar exatamente aqui, neste estado de consciência. E esta é a parte final da revelação.
O poder da mente ativa a promessa quando ela deixa de ser conceito e vira convicção. E convicção não é produzida pelo mundo, é produzida por Deus. Por isso agora, enquanto você respira, há algo acontecendo dentro de você. Uma reorganização, uma elevação, um alinhamento. Deus está ajustando sua percepção, afinando seus pensamentos, limpando sua consciência, preparando você para carregar o que Ele está prestes a entregar. Isso não é emoção, isso é espiritual. E se você sente esse movimento dentro de si, esse calor, essa presença, essa vibração, declare nos comentários com verdade: eu ativo a parte secreta da minha mente em Deus. Não é só uma frase, é um pacto espiritual, é uma permissão interna, é a chave que abre o portal para o próximo capítulo. Agora, antes de encerrarmos, preciso te dizer algo importante e com sinceridade profunda. Se você sente que está vivendo um processo interno enorme, se percebe que Deus está reorganizando sua mente, se algo dentro de você pede clareza, direção e aprofundamento, então não ignore isso. Meu e-book, no link da descrição, foi criado exatamente para momentos como este. Ele não é um livro comum, ele é um mergulho na mente, na alma e na Bíblia. Ele te guia pela reconstrução interna que Deus já começou. Ele te mostra como ativar sua consciência, como reprogramar padrões, como limpar bloqueios, como abrir espaço para o novo. Se sua alma está pedindo esse próximo passo, atenda esse chamado. Agora respire, sinta a luz entrando, sinta a mente abrindo, porque a parte secreta da Bíblia não é uma teoria, é um despertar. E você acabou de atravessar.